abrir nossas Bíblias no texto que já está proposto desde ontem, no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Prometo que não vou cansar os irmãos, vai ser algo bastante sucinto. Ezequiel capítulo 47. Amém? Diz assim, vou ler mais uma vez o texto que diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou do caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sairão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E viverá muitíssimo peixe, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não cessarão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Deus, em nome de Jesus, te damos graça, te damos louvores ao teu nome, te bendizemos, Pai, a graça em nosso meio,
bondade. E assim, Senhor, te pedimos em o nome de Jesus, que teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos instruir, que teu Espírito Santo, Senhor, venha nos ensinar, que teu Espírito Santo, Senhor, venha nos fazer andar por tua palavra naquilo que o Senhor já tem colocado em nossos corações. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que venha ser por nossas vidas e abençoe a todos os irmãos que já estão aqui, meu Deus, para a tua honra e glória em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. E graças ao Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Enfim. Ezequiel, ele é considerado um dos profetas maiores da igreja, ou do templo antigo, não porque ele era alto, mas porque o período em que ele profetizava foi um grande período. E os irmãos já sabem, porque eu já falei outras vezes, Ezequiel, ele era, ou foi, contemporâneo de Jeremias, de Daniel, né, de Amós, enfim. Acontece que estavam profetizando em lugares diferentes. Enquanto Jeremias, na sua idade já avançada, ficou nas ruínas de Jerusalém, Daniel estava no palácio da Babilônia com o rei Nabucodonosor, né, com o rei Dário, na verdade, e no caso Ezequiel, ele estava como se fosse em um campo de concentração. Ele estava no local onde haviam trabalhos forçados. Então haviam seletos grupos, havia ali distinção, havia separação de grupos. Então Jeremias ficou na Jerusalém abandonada, na Jerusalém destruída, deixada. Tanto é que não é à toa que Jeremias é considerado como o profeta do choro. Quem vai ficar alegre em uma cidade destruída? Quem vai ficar alegre numa cidade de choro, ou de pranto, de destruição? Não existe isso. Isso estava no emocional de Jeremias por causa da sua vivência. E Ezequiel, ele estava aonde havia trabalhos forçados, porque o povo foi levado de Jerusalém para cativeiro, para ser escravos dos babilônicos, né? E vemos que Deus usa Ezequiel, assim como usou a Isaías, assim como usou a Jeremias, para trazer uma palavra de verdade para aquele povo. Porque como os irmãos já estão instruídos, o povo de Israel havia uma inconstância. Nós não vemos no Antigo Testamento aquela constância do povo permanecer firme, fiel a Deus, custe o que custar. Não, o povo tinha sempre a necessidade de Deus levantar alguém, e esse alguém lhe transmitia uma palavra profética de verdade para a sua libertação. Porque infelizmente parece que estava inculcado no povo, que o povo queria que Deus se manifestasse no meio deles, da mesma maneira com que os deuses pagãos se manifestavam no meio do povo pagão. Obrigado, irmã Célia. Deus abençoe a senhora. E vemos que parece, eu não sei que ilusão é essa. É um sentimento contraditório, porque Deus, desde o princípio, nunca quis que o povo dele o servisse por vista. Opa, eu sirvo a Deus porque eu estou vendo Ele. Eu sirvo a Deus porque eu estou contemplando Ele. Não, o Senhor, desde o princípio, Ele quis que o povo servisse por fé. Nós não vemos a Deus, mas por fé sentimos a Deus. Por fé contemplamos a Deus. Por fé enxergamos a Deus, desde o princípio. Agora, o povo pagão não. O povo pagão viam os seus deuses, construíam os seus deuses, ofereciam sacrifícios aos seus deuses. E ali, com certeza, ossos demoníacos se manifestavam e pensavam até mesmo que era o Deus que eles serviam, que estavam ali fazendo alguma coisa. E entendemos que nada disso é a verdade. Pelo contrário, mas parece que existia essa forma de inveja do povo de Deus para com o povo pagão.
E sempre o povo caía na idolatria. Sempre o povo queria construir para si mesmo postes ídolos. Sempre o povo queria mostrar que existia um Deus de Israel. E esse Deus de Israel, eles queriam mostrar que esse Deus não era um Deus invisível. Esse Deus não era um Deus sem nome. Esse Deus não era um Deus como qualquer um, não. O povo de Israel, o povo que era chamado o povo de Deus, queria ter um Deus igual ao povo dos cananeus, né? Mas enfim, sempre o Senhor levantava um profeta. Sempre o Senhor levantava alguém para anunciar o castigo. Porque se o povo pecou, tinha que haver um conserto. Após o castigo, teria que haver o processo. Ou seja, a libertação através de ensino. E após isso, haveria a libertação de fato daquele momento de castigo. E assim o Senhor usou todos os seus profetas, desde o profeta maior ao menor. E no caso de Ezequiel, nós estamos vendo que o Senhor, desde o capítulo 40, o Senhor vem anunciando uma restauração para o povo de Israel. E passo a passo, o Senhor vem mostrando como estaria ou como deveria ser esta restauração. E essa parte 47 de Ezequiel nos fala do lado escatológico, porque está apontando para o milênio. Esta parte escatológica está apontando para uma restauração total do povo de Deus. E nisto entendemos que, literalmente, essa palavra ainda vai se cumprir. Literalmente, o que está escrito aqui ainda se cumprirá cabalmente. Contudo, dentro da nossa realidade hoje, dentro do que nós estamos passando como igreja, como povo de Deus, porque esta palavra se cumprirá em Israel, mas hoje, como Israel de Deus, nós estamos sendo orientados pelo Senhor a estarmos de uma maneira diferenciada, ao qual muitos têm se enveredado. Hoje eu recebi um vídeo, e eu vou passar para os irmãos esse vídeo, né? Ainda, é que eu acabei me passando na mente e acabei não passando, mas eu vou passar para os irmãos. Não sei se alguém já viu, uma cantora aí famosa, que se diz evangélica, ela estava literalmente recebendo adoração, como se alguém adorasse a Deus. E ela recebia aquele momento de louvor, aquele momento de adoração, e as pessoas copiosamente entregavam a ela, dizendo que pediam perdão a ela, dizendo que estariam ali com ela, enfim, eu vou mostrar para os irmãos como é o comportamento desse vídeo. E é uma pessoa que às vezes muito de nós até mesmo considerava essa pessoa cristã, inclusive tem nome de pastora. Enfim, e temos em nossas bocas músicas dela que é inspirada e tal. Não que não fosse inspirada, mas hoje essa pessoa está perdida. Entendemos que o povo está indo de mal a pior. Infelizmente é a nossa realidade. A igreja, ela tem se contentado com um pouco de Deus. A igreja, ela tem se contentado com os respingos do orvalho da graça. A igreja acha que já está bom demais do jeito que está. E então, o que eu falo isso de igreja é de forma generalizada, tá? Eu não estou falando no particular. Eu sei que no particular, eu sei que tem gente que ainda quer mais de Deus. Eu sei que tem gente que ainda deseja mais de Deus. Eu sei que tem gente que procura mais de Deus. Isso é no particular. Mas no geral, infelizmente, estamos enquadrados na dispensação de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3.
aonde o Senhor fala que a dispensação de Laodiceia é uma igreja que não é quente e nem fria. É considerada igreja morta. E o Senhor disse que a igreja dessa qualidade, Ele vomitaria ela. Né? E vemos que é a situação da igreja de hoje. A igreja que bate no peito e diz que é rica. É a igreja que bate no peito e diz que não sente falta de nada. É bem abastecida, é abençoada, e é mesmo. Mas falta ali o principal. É reconhecer que precisa mais da graça de Deus. É reconhecer que precisa mais do favor de Deus. É reconhecer que precisa se achegar mais aos pés do Senhor. E nisso, entendemos que nessa campanha de oração que nós findamos ontem, dos 30 dias, no propósito de nos aproximarmos mais do Senhor, no propósito de nós nos avivarmos mais no Senhor, no propósito de nós nos achegarmos mais a Deus, nós entendemos que, como eu falei ontem, estamos em um caminho que você não pode mais olhar para trás. Estamos em um caminho que nós não temos mais como cogitar, olhar para o lado, olhar para o outro, pensando em procurar um caminho substituto, um caminho alternativo. Não, nós temos que estar em João capítulo 14, versículo 6. Jesus bate no peito e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Jesus fala isso categoricamente. E nós não podemos ficar procurando caminhos alternativos, atalhos que por algum tipo de ensinamento falso vai nos trazer o quê? Uma sensação de que estamos num caminho melhor. Mas infelizmente esses caminhos, como diz a própria Bíblia, levam à morte. E entendemos, meus irmãos, que nesse trecho do capítulo 47 de Ezequiel, o Senhor fala desta restauração e de como o poder de Deus que emana do santuário que há de haver em Israel, né? O santuário de Deus irá descer sobre Israel. E do santuário vai sair água. E esta água vai trazer vida. Esta água vai trazer separação daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E dentro disso, esta água vai trazer a bênção e prosperidade para o povo de Israel. Agora, nisto, no que tange a nossa necessidade hoje, já venho meditando essa palavra há algum tempo, vemos como nós precisamos estar no trecho do versículo 3 até o trecho do versículo 5. Diz a palavra que um homem pega Ezequiel, o tira da casa e o leva até o ribeiro. E diz que aquele homem tem um cordel, tem um pedaço de corda na mão. E aquela corda, aqui a Bíblia nos instrui, que servia para medir. É como se fosse uma trena, é como se fosse 1 metro. E ele pegava essa corda e saía medindo. E a medida era de 1000 côvados. Quanto é 1000 côvados? É cerca de 450 metros de distância. Diz que ele começava a passar pelaquele ribeiro, pelas águas, na medida de quase 500 metros. A água estava onde? No tornozelo. O que é a água no tornozelo? A água no tornozelo, irmãos, é o momento em que o homem conhece a Deus. É o momento que o homem percebe a pessoa do Salvador. É o momento que o Espírito Santo começa a tocar na sensibilidade da pessoa e trazer a necessidade de salvação. É o momento onde o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E aquela pessoa começa a sentir algo
como muitos daqui sentiram, do primeiro amor. E esta posição é uma posição que nós consideramos como se fosse superficial. Existe uma classe de crentes que se converte ao Senhor, sentem a presença, estão na igreja e passa anos e continua na superficialidade, continua na meninice. Paulo fala aos coríntios que quando ele era menino, ele fazia o quê? Coisas de menino. Ele ainda fala, se não estou enganado, em Tiago, que é necessário que substitua o alimento da criança para, como é uma criança, que ele venha comer uma papinha, que ele venha comer algo assim mais, leve e tal, mas a partir do momento que vai crescendo, você tem que trocar o alimento e trazer para aquela pessoa um alimento mais forte, que tenha mais proteína, que tenha mais substância, que vai trazer um momento de crescimento para aquela pessoa. Se a pessoa não se alimentar devidamente, vai ficar raquítico, vai ficar fraco, vai rapidamente cair. E as pessoas que estão neste nível de conhecimento, de superficialidade, são pessoas que, infelizmente, às vezes que acham que está tudo bem, mas não está. São pessoas que, às vezes, você prega, você fala, você ensina, e a pessoa fala, eu sei, está certo, é desse jeito. Mas se você convida ela para se aproximar mais de Deus, o que ela fala? Depois. Tá bom assim. Não quer compromisso algum. Mas diz a palavra que este homem que segura Ezequiel, ele mede mais 1000 côvados, mais 450 metros. E diz a palavra que quando ele chega nesse ponto, as águas estão aonde? Nos joelhos. Qual é a classe de crente que estão com as águas nos joelhos? São aqueles crentes que já não apenas conhecem, mas já sabem quem é Cristo. Não apenas conhecem, mas sentem na realidade quem é a pessoa do Salvador. Não apenas conhecem, mas sabem o que o Senhor quer delas. Não apenas conhecem, mas já entendem o propósito de Deus na vida delas. As águas estão onde? Estão nos joelhos. Já sabem a necessidade de congregar, já sabem a necessidade de orar, já sabem a necessidade de jejuar, já sabem a necessidade de estar ativo na igreja como membro do corpo de Cristo. O membro do corpo de Cristo não foi feito apenas para figuração, não foi chamado apenas para ficar como figurante, como diz nos antigos, os pastores mais antigos, membro de banco. Quem é mais experiente sabe que membro de banco é o quê? É prego, é madeira, tinta, verniz, isso é membro de banco. Mas quem está com a água no joelho já entende. Opa, eu não estou aqui para ser membro de banco. Eu estou aqui para ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa transformada, ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa ao qual eu venha verdadeiramente me deixar envolver pela obra e pela pessoa de Cristo. Porque eu não estou apenas numa comunidade, eu estou sendo um embaixador do Evangelho. Aleluia. É água nos joelhos. Só que os irmãos vão entender que este homem pega na mão de Ezequiel e ele mede mais 1000 côvados. Quando chega lá na frente, mais quase 500 metros, a água está onde? Nos lombos. A região lombar é aonde?
É pelo menos aqui assim, né? Ó, a água já está no seu umbigo, acima do seu umbigo. Opa! Aí o negócio ficou sério. Porque até o seu joelho, você pode voltar para trás. Você pode. Agora, quando você chega aqui acima do seu umbigo, à altura do seu peito, o negócio começa a ficar perigoso. Porque você não apenas sabe quem é Jesus, você não apenas sabe os propósitos de Deus, você não apenas conhece ou reconhece que você não pode ser membro de banco, que você exige, que Deus está exigindo algo de você, não apenas isso. Agora você está sendo convidado ou convocado a se comprometer em uma natureza mais profunda com Deus. Eu não sei se os irmãos aqui, eu acho que a maioria aqui já tomou banho de rio, né? Mas tem alguns rios aí perigosos, muito perigosos. Quando eu era criança, nós viajando para a Bahia, nós passamos por uma cidade chamada Correntina. Conhece, não, Malemar? É lá na cidadezinha, né? Lá pertinho. Aí a gente passou por essa cidade e o meu tio que estava dirigindo parou para ver a água e tal, que era um rio muito bonito lá naquele lugar. Não sei hoje, isso tem muitos anos. E aí inventamos de entrar na água. E a gente era pequeno e o meu irmão, o Messias, ele foi na frente. A água era tão esquisita que o Messias, ele entrou na água num certo ponto, a água levou ele com tanta força que meu tio teve que andar uns 15 metros, correr na verdade, para pular na água para tirar meu irmão, senão não tirava mais. Não tirava mais. E aquele rio naquela época, né, isso há, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, eu me lembro como hoje, uma água clara, branquinha, alvinha água, transparente na época, mas de uma força que você não sabia medir. Moramos em Tumbiara, quase 4 anos. Lá é um rio que as dragas tiram areia. É um rio de tirar areia. E é um rio muito traiçoeiro, porque ele começa de leve, vai andando de leve, de repente, quando passa a draga, ele afunda e tira a areia toda, vai embora. Se a pessoa não conhecer o rio, na mesma hora que você tem um pé, você dá um passo, o pé já foge, você afunda, é buraco mesmo. Quem conhece a cidade lá, afirma que o rio lá tem quase 100 metros de profundidade, de tirar areia, é muito fundo, né? Na sua veia principal. Agora o fato é que, quando você está com água no joelho, você se controla, sai para frente e para trás. Agora, quando você está com a água nos seus peitos, na altura da sua barriga, pode acontecer a qualquer momento de você se desequilibrar e deixar o rio te levar. Só que aqui ainda, Ezequiel fala que ele está com o pé no chão. Ezequiel ainda tem um controle. Esta fase é o cristão que sabe quem é Cristo, sabe os propósitos, sabe que o Senhor tem algo com ele, e ele já começa a aceitar, se entregar de tudo para Deus. Ele chega nesse momento, ele está com o pé no chão, sim, ele está com o pé no chão, mas ele está propenso a qualquer momento o Senhor tomar para si e fazer como lhe aprouver. Só que tudo isso depende de quê? Da pessoa querer, da pessoa deixar-se levar. Porque aí esse mesmo homem, esse mesmo personagem, pega Ezequiel e mede mais 1000. E diz a palavra que nessa distância de quase 2000 metros, ele diz que não consegue atravessar como atravessara antes. Ou seja, ele não consegue colocar os pés no chão. Neste ponto, ele tem que nadar
abraçadas, a nado. Se ele quiser atravessar, ele tem que atravessar a nado. E este ponto, quando o crente chega neste ponto, é o momento em que Pedro, ele esclarece, no livro de Pedro, que os homens que deixam se chegar nesta fase, são pessoas que, o próprio Cristo, na verdade, não foi Cristo que falou, que o vento sopra para onde quer. Assim também é aquele ao qual leva a palavra do Senhor. Mas quem sopra ele? É o Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem sopra ele. E vemos, meus irmãos, que hoje, como igreja, nós, desde 2020, temos escutado isso. Não só de um, nem de dois, nem de três, mas de várias pessoas, de vários irmãos, vários pregadores, vários ministros de louvor, que é hora da igreja tomar decisão. É hora da igreja se comportar da maneira que é necessário que o Senhor, da maneira que o Senhor quer que nós nos comportemos. Agora, cabe aqui uma reflexão para nós. Diz a palavra que aquele personagem levou Ezequiel em visão. Ezequiel foi ou não foi? Quando Ezequiel, aquele personagem pegou na mão de Samuel, de Ezequiel, Ezequiel foi ou não foi com ele? Foi ou não foi? Nessas quatro medidas que esse personagem fez, Ezequiel estava ou não com ele? Estava. Porque a cada medida que aquele personagem fazia, Ezequiel estava em um lugar diferente. Opa, água no tornozelo. Mediu, opa, água no joelho. Mediu, opa, a água nos lombos. Opa, mediu, agora tu tem que nadar agora. Ezequiel nos dá um exemplo. Qual é o exemplo? Não dizer não para a voz de Deus. Aquele personagem representa a Cristo. E Ezequiel representa a igreja. A cada nível que este personagem media, era o nível ao qual nós temos que atravessar para nos aproximar a Deus. O primeiro nível, nível do tornozelo, é o nível do homem natural. O homem conhece, o homem sabe, mas não tem nenhuma atitude para com Deus. O nível dos joelhos é o homem, o nível do conhecimento do Senhor, ao qual o homem participa, ao qual o homem conhece, o homem tenta interagir com Deus, mas ainda não quer se envolver, porque, até aqui é eu que controlo, até aqui é eu que mando, porque minha água está no joelho, então eu vou para frente, vou para trás, para o outro, eu que estou no controle. Mas quando a água está nos lombos, nós consideramos como se fosse a fase da unção, onde a pessoa já está cogitando se entregar a Deus, para que o Senhor venha fazer a ele conforme lhe aprouver. Agora, quando o homem está ali a nado naquele rio, nós consideramos como sendo a fase da glória, aonde o homem se entrega a Deus, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, de todo o espírito, alma e corpo, para que o Senhor venha fazer como lhe aprouver. Pastor, isso é difícil demais. Irmãos, com certeza. Demais. Porque a cada um é dada uma medida da fé. A cada um é dada uma porção de Deus. Mas no que o Senhor nos dá, nós temos que procurar granjear. Nós temos que procurar conquistar. Nós temos que procurar aumentar o que o Senhor tem nos dado. Nós temos que multiplicar o que o Senhor tem nos dado.
Se eu tenho a fé para estar com as minhas águas nos joelhos, ou seja, opa, estou na igreja, estou aqui participando, glória a Deus e aleluia, aqui está bom demais. Opa, será que está bom demais mesmo? Assim como a água pode me tomar mais para frente, o vento pode me soprar mais para trás. O perigo não é só me afogar. Não, esse não é o único perigo. O perigo é eu sair das águas. Porque quando a palavra fala de água, toda ela está mencionando Espírito Santo de Deus. Quando a palavra fala de água, a palavra está dizendo sobre Espírito de Deus. E vemos que o perigo não é só você se afogar. Ah, pastor, não sei nadar, não tenho medo de água. Sim, irmão, tudo bem. Mas essa água aqui é água boa. É água que não vai te matar. É água que não vai te afogar. É água que vai te trazer vida. Agora, o perigo é você ficar no seco. É você se secar. É as suas raízes murcharem. As suas folhas secarem e quebrar tudo. Aí é o perigo. E entendemos que, como igreja, nem todos podem chegar ao fim da vida e não chegar ainda na fase de braçar, de dar braçada no Espírito Santo. Sim, cada um tem uma chamada, cada um tem uma parte com Deus, tem uma particularidade, mas dentro disso nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar da maneira que estamos. Nós não podemos baixar a cabeça e falar, não, aqui está tudo bem, já cheguei no máximo aonde deveria chegar. Não, irmãos, o nosso limite é os céus. O nosso limite é ser usado na totalidade na presença do Senhor. O nosso limite é estarmos com Deus aonde o Senhor quer que nós estejamos. Aleluia! E para isso nós temos que estar preparados como igreja. E para isso nós temos que entender que Ezequiel, ele foi conduzido pelo Senhor. Aquele personagem representava a Cristo. Nós, da mesma maneira, nós temos que ser conduzidos pelo Senhor. Se o Senhor te convidar para você descer mais um pouco, desça mais um pouquinho. Se o Senhor te convidar para você medir mais 1000 côvados, vai com Ele mais 2000, aleluia. Se o Senhor quer te usar, não fique freando a vontade de Deus. Se o Senhor quer te trazer algo novo, não fique retendo este algo novo, não. Deixa Deus te usar, aleluia. Nós não podemos impedir a vontade de Deus em nossas vidas. Nós não podemos impedir aquilo que o Senhor tem planejado em nossas vidas, até mesmo porque, das duas uma, ou o Senhor usa de misericórdia e nos dá o poder da escolha, né? Quando a pessoa pode escolher, ou nós sofremos as consequências da soberania de Deus, porque, ainda que você não queira, quem manda é Ele. Quem faz é Ele. Quem quebra o vaso é Ele. Quem reconstrói o vaso é Ele, aleluia. E nós temos que entender que para tudo há uma vontade de Deus específica. Que nós possamos, em o nome de Jesus, estarmos conscientes de que o Senhor quer nos levar mais profundo. De que nós possamos estar conscientes de que não é hora de olhar para trás e de ficar na praia apenas vendo o que vai acontecer. Não, é hora de mergulhar, é hora de estar com o Senhor, é hora de buscar a Deus e saber que o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos fazer varões e varoas valorosos e valorosas na presença dEle, porque este mundo vai de mal a pior, irmãos. Este mundo está se perdendo. E porventura não nos dói em saber que existem milhares de pessoas que estão indo de porta aberta para o inferno? Nos dói. Tem que pesar nossa consciência. E esta responsabilidade não está só sobre os meus ombros como pastor, está nos ombros de cada um dos irmãos, de cada um da igreja. Temos uma parcela para isso, mas nós não podemos fazer de qualquer maneira. Nós temos que fazer unidos e revestidos da graça e da glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Deus, em o nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te agradeço por este momento da tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo venha conduzir a cada um dos teus servos, não só os que estão aqui, Senhor, mas aqueles que assistirão este vídeo. Meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir os corações, venha, Senhor, trazer uma realidade espiritual, e assim, Senhor, reconhecer que nós devamos, ó Pai, nos aproximar mais a Ti, nos aproximar em oração, nos aproximar, Senhor, em leitura bíblica, nos aproximar, Senhor, em consagração, em louvor e adoração ao teu nome, aleluia, sabendo que o Senhor tem mais para nós, sabendo, Senhor, que o Senhor tem mais do Espírito Santo para nós, que o Senhor tem um chamado específico para cada um, e que nenhum, Senhor, deles é inútil, de que nenhum, Senhor, é incapaz, mas o teu Espírito Santo capacita, mas o teu Espírito Santo vai dando graça, mas o teu Espírito Santo vai encorajando, o teu Espírito Santo, Senhor, vai levando para lugares que nós não podemos, e assim, Senhor, em o nome de Jesus, nós ministramos a vitória sobre a tua igreja. Senhor, repreende, ó Pai, todo o espírito de fraqueza, meu Deus, tudo aquilo que tem minado a força dos teus servos, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, todo o espírito, ó Pai, que tem feito mal para a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, assim, Senhor, venhamos a te pedir, ó Deus, que teu Espírito Santo venha ter liberdade, que teu Espírito Santo venha trabalhar, que teu Espírito Santo, Senhor, venha entrar com libertação, e a tua igreja venha te dar glória, fazendo a tua obra, e assim a tua vontade nesta terra, em o nome de Jesus, Senhor, se aprofundando na tua presença, e fazendo conforme o teu querer, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Amanhã estaremos aqui orando mais uma vez, das 8 às 9.